Gente, o cancelado do dia de hoje é o Dani Alves. Daniel Alves, que foi absolvido pela Justiça da Espanha no caso de estupro. A corte entendeu que não havia provas suficientes para sustentar a culpa do ex-lateral da seleção brasileira. Eu achei isso, assim, indigesta, essa notícia. O Tribunal Supremo de Justiça da Catalunha decidiu, nesta sexta-feira, dia 28, absolver o ex-jogador Daniel Alves da condenação por estupro, anulando por unanimidade a sentença anterior que o havia condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. A corte entendeu que não havia provas suficientes para sustentar a culpa do ex-lateral da seleção brasileira. A decisão foi tomada pela seção de apelações do tribunal e assinada pelas magistradas. Poxa, mulheres, né, assinando essa absolvição. Maria Ângels Vivas, Roser Bach, Maria Jesus e também por um homem, né, o magistrado Manuel Alves. Os juízes consideraram que a condenação em primeira instância apresentava as lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições, tanto nos fatos quanto, né, na fundamentação jurídica da decisão. E segundo o tribunal, o depoimento da vítima, que foi central para a condenação de Dani Alves, demonstrava os pontos de falta de confiabilidade e não se sustentava de forma isolada. A corte apontou que não houve confronto adequado entre a versão da jovem e outras evidências disponíveis, como exames periciais, imagens de câmeras de segurança da boate e provas biológicas. Que absurdo isso, gente. Desculpa, eu acho um absurdo, porque é completamente contraditória essa decisão da Justiça Espanhola, depois de tanto tempo, né, de julgamento, de tantas e tantas vezes que, inclusive, o Dani Alves foi ouvido, e a cada vez que ele foi ouvido, ele mudou a versão dele. Antes ele nem conhecia a menina, depois ele conhecia, depois não tinha acontecido nada demais. Então ele mudou a versão dele várias vezes. E sobre não ter provas, né, as câmeras da própria boate mostraram, sim, eles indo até o banheiro, foi colhido, né, provas, sim, biológicas dela no próprio banheiro da boate. Eu achei isso completamente contraditório, achei muito absurdo, mas pior ainda é sobre a relação da vítima, a vítima ser contestada. Sabe, o depoimento dela, ela ter passado como mentirosa. Até hoje, a gente não sabe nem o nome dessa mulher. Ela não queria palco, ela não queria dinheiro, ela queria justiça, porque ela se sentiu abusada, estuprada pelo Dani Alves, que tá aí, ó, saiu de cabeça erguida, né, com uma mulher como advogada ainda, né, saiu da cadeia com advogada de cabeça erguida, como se nada tivesse acontecido. E aí parece, gente, que o dinheiro compra tudo mesmo, né, o dinheiro, ele compra liberdade, você parece que tem um valor, né, você quer ser estuprador? Então separa aí 5 milhões de euros, né, porque o que você vai precisar para se livrar da cadeia, caso você seja preso. Parece que o estupro, ele tem um valor, né, se você tiver dinheiro, você pode estuprar, você pode matar, você pode fazer o que quiser, porque a justiça, ó, às vezes se faz de cega. Não sei se vocês querem comentar, meninos, se vocês concordam ou não, mas para mim nem é o cancelado do dia, é um cancelado para a vida, tá? Um cara que teve uma carreira brilhante no futebol, encerrar a carreira de uma maneira tão feia, tão suja. Espero que as pessoas não se esqueçam disso. Que parece que, assim, daqui a pouco a primeira foto que ele aparece junto com o Neymar passa, né? E, assim, o cancelado do dia nem deveria ser o Dani Alves, né? O cancelado do dia deveria ser a Justiça Espanhola, que foi quem deu a absolvição, né, e inocentou um estuprador, um cara que, pelo dinheiro, pela fama que tem, tentou chamar a vítima de mentirosa, dizer que a vítima queria dinheiro, que a vítima queria palco, sendo que até hoje, né, acho que 2 anos já se passaram dessa condenação, a gente ainda não sabe nem o nome da mulher. Não, o que me pega um pouco é esse fato, né, porque o Dani Alves, ele foi condenado, ficou preso, aí agora ele passa por um julgamento e é absolvido. Tipo, não faz sentido pra mim, né? Tipo, é uma coisa que, assim, ele foi condenado, passou, né, por algumas instâncias, foi preso, ficou preso, e agora ele é absolvido. Tipo, não é nenhuma coisa tipo diminuição de pena, é absolvição. Não parece um acordo do tipo assim, olha, você vai ser condenado pra mídia não ficar em cima. Aí depois você vai ganhar a sua... como é que é? Quando condicional. A sua condicional, que aí você fica preso em casa, digamos assim, né? Isso. E aí depois porque agora
O caso já esfriou, o assunto já é outro, o Neymar já pulou a cerca de novo. Mas esse assunto nunca esfria, gente. Pelo amor de Deus, é Não, uma mas situação assim- de estupro envolvendo jogador de futebol Mas conhecido. você entende que parte da população já acha, não, mas ele já pagou. Não, mas ele já foi preso. Ah, mas agora ele já foi condenado. Não tem o mesmo apelo do que tinha na época, Luiz. Sim. E assim, e isso eu acho que abre espaço, abre precedente para outros casos. Então, assim, se daqui a pouco que nunca ocorra e que, por favor, gente, não tô comparando e nem insinuando que fez ou que um dia fará. Mas só vou dar um exemplo de um jogador que hoje, para mim, é um exemplo. Vini Júnior, que é brasileiro e é um exemplo pra gente como jogador de futebol. Então, assim, daqui a pouco o cara pode aprontar isso porque ele pode usar o caso do Dani Alves pra sustentar o caso dele, né? Por que com ele vocês absolveram e comigo vocês não vão Ele joga na absolver? Espanha também, né? Entendeu? tem Então, todo- assim, só fazendo um comparativo assim em relação à fama, a ídolo, enfim. Pra mim, então, assim, o cancelado do dia nem é o Dani Alves, é a justiça espanhola que passou pano, né, para um caso absurdo de estupro, que foi comprovado sim, que teve várias condenações e várias instâncias, como disse o Luiz Civale. Ele foi condenado, ele pagou por isso e aí do nada agora ele é absolvido.